Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 18 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, quero pedir você que abençoe esse canal, se inscrevendo, deixando o seu like, o seu joinha. E hoje eu quero pedir a vocês, quem puder, para deixar o seu testemunho aqui nos comentários. O que você tem sentido de mudança na sua vida a partir do momento que você começou a ouvir diariamente a pregação da Palavra de Deus? Se você sentir no coração, deixe o seu testemunho nos comentários e compartilhe também essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. O Evangelho de hoje, ele vai falar da conversão, do chamado de Levi, o chamado de Mateus, aquele que era cobrador de impostos. E eu queria meditar com vocês hoje justamente sobre a conversão, para nós guardarmos essa verdade no coração. No Catecismo, a Igreja nos ensina, no parágrafo 1432, vai dizer assim: o coração do homem é pesado e endurecido. É necessário que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, a qual faz com que nossos corações se voltem para Ele. Convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Deus é quem nos dá a coragem de começar de novo. É ao descobrir a grandeza do amor de Deus que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado e começa a ter receio de ofender a Deus pelo pecado e de estar separado dele. O coração humano converte-se a olhar para aquele a quem os nossos pecados transpassaram. Também vai dizer que a conversão não é um evento sobrenatural. Presta bem atenção nisso. A conversão não é um evento sobrenatural, mas um processo. É uma reviravolta completa na vida de alguém, do pecado para Cristo e para a salvação, da autojustificação para a justificação de Cristo, do governo do ego para o governo de Deus. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles
que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e terem fé em Cristo. Também, no parágrafo 1848 do Catecismo, vai citar duas falas de São Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas para realizar a sua obra, a graça tem que pôr a descoberto o pecado, para converter o nosso coração e nos obter a justiça para a vida, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, versículo 21. Então, é como o médico que examina antes de dar uma receita, antes de dar o remédio. Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, Ele projeta uma luz viva sobre o pecado. A conversão requer o reconhecimento do pecado. Contém em si mesmo o juízo interior da consciência. Pode ver-se nela a provação da ação do Espírito da verdade no mais íntimo do homem e torna-se ao mesmo tempo um princípio de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Então, nesse convencer quanto ao pecado, nós descobrimos um duplo dom: o dom da verdade, da consciência, e o dom da certeza da redenção. Jesus, Ele nos convida à conversão. O Papa Francisco, em uma das suas homilias, ele disse isso, que Jesus, quando convida a conversão, Ele não nos convida para julgar, mas a partir da proximidade, da partilha da condição humana e, portanto, da estrada, a misericórdia com os que tinham necessidade de mudar de vida, acontecia com a sua presença amável, envolvendo cada um na sua história de salvação. E o Papa Francisco, ele prosseguiu dizendo que com esse seu comportamento, Jesus tocava a profundidade do coração das pessoas que se sentiam atraídas pelo amor de Deus e impelidas a mudar de vida. O Santo Padre citou algumas conversões, como a de Mateus, de Zaqueu, que aconteceram precisamente assim, porque esses dois personagens se sentiram amados por Jesus e por meio dele e pelo Pai. E o Papa disse ainda: a verdadeira conversão acontece quando acolhemos o dom da graça e o claro sinal da sua autenticidade, e quando percebemos as necessidades dos irmãos e nos sentimos prontos a ir ao seu encontro. E o Papa finaliza dizendo: quantas vezes sentimos a exigência de uma mudança que envolve toda a nossa vida? Por isso, exortou as pessoas que ali estavam a viverem essa vida, porque somente se abrindo a misericórdia é que se pode encontrar a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Meus queridos irmãos, eu quis trazer no início dessa pregação o que a Igreja nos ensina sobre a conversão, para nós entendermos justamente isso. A conversão não é um passe de mágica. A conversão é um processo. O primeiro sinal da conversão de Mateus foi o chamado de Jesus. Os cobradores de impostos, eles eram odiados pelas pessoas, porque eles acabavam extorquindo, cobrando a mais. Então, as pessoas não tinham apreço pelos cobradores de impostos. E Jesus vai chamar para ser um dos seus discípulos, um dos 12, justamente Mateus.
Mas por que Jesus chamou Mateus? Jesus chamou Mateus porque, como nos disse maravilhosamente bem o Papa Francisco, eles ouviram o chamado e se sentiram amados por Jesus. Mateus sentiu naquele chamado a oportunidade de mudar de vida. Dá a entender que Mateus, ele não estava satisfeito com a vida que ele levava. O dinheiro que ele tinha, o poder, nada disso preenchia o vazio do coração de Mateus. Então, quando Mateus ouve a voz do Senhor, e como disse o Papa Francisco, ele acolhe o dom dessa graça. Ali começa um caminho da conversão de Mateus. Assim como os discípulos, Mateus também passou por vários processos. Porque se a conversão não é um passe de mágica, mas é um processo, nós precisamos entender isso. A mudança, ela não é de um dia para a noite. A mudança na nossa vida é esse processo de conversão. Por isso que é muito importante nós falarmos: eu estou em processo de conversão. Jesus, então, ele chama Mateus. E Jesus não faz um discurso, Jesus fala para ele uma palavra: segue-me. E olha para vocês verem, aquele cobrador de impostos, ele simplesmente deixa tudo que ele estava fazendo e começa a seguir Jesus. Se nós olharmos os 12 que Jesus chamou, no caso de André, de Pedro, Tiago, João, foi esse chamado, e eles, ao ouvirem o chamado, deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. E todos eles passaram por esse processo de conversão. Mateus, ele ficou tão feliz de ouvir aquela voz de Jesus, de aceitar o seu chamado, que ele convida Jesus para ir à sua casa. Os discípulos que estavam com Jesus, e ali eles vão fazer uma refeição. Mateus se alegra. E há algo que toca muito meu coração nesse chamado de Mateus. Vai dizer que no versículo 15, estando à mesa com Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores. Olha para vocês verem, Mateus, nesse convite de Jesus para estar na sua casa, ele chama muitos dos seus amigos, cobradores de impostos e pecadores. Eu creio que o desejo de Mateus já começava ali nessa transformação da sua vida, de desejar que aqueles que eram próximos dele pudessem também sentir aquilo que ele sentiu ao ouvir a voz de Jesus, os primeiros passos para a sua conversão, para a transformação da sua vida. Mas ali também estavam alguns doutores da lei, e os judeus, eles não se sentavam à mesa de forma alguma com aqueles que eles achavam que eram pecadores, com cobradores de impostos. Eles não se misturavam numa refeição de maneira alguma. Então eles se voltam para os discípulos e vão criticar. Por que que Jesus está comendo com cobradores de impostos e pecadores? E aí Jesus vai dar a resposta que vale para a minha vida e para a sua vida. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Meus queridos irmãos, Jesus chamou Mateus
porque Mateus era um doente que precisava de médico. Jesus escolheu Mateus porque sabia que ele era pecador e que só Jesus poderia mudar a direção da sua vida. Aqueles doutores da lei se escandalizaram por Jesus se misturar com pessoas que eles consideravam impuras. Mas como eu já meditei outras vezes com vocês aqui, onde Jesus chega, a impureza vai ser purificada. Onde Jesus chega, o pecado vai ser lavado. Onde a luz do Senhor chega, as trevas são dissipadas. Jesus nunca se contaminou com nenhum pecado. É Jesus que contagiava as pessoas com a sua luz, com o seu amor e com o seu jeito único de ser. Jesus estava ali para mostrar para Mateus e para mostrar para aquelas pessoas que todos eles teriam e poderiam, assim que eles sentissem no coração o desejo de ter uma nova oportunidade. Essa oportunidade, Jesus não selecionava quem ele queria, mas ele deu essa oportunidade para todos. E eu creio que naquele dia, muitos cobradores de impostos, muitos ditos como pecadores, tiveram a oportunidade de iniciar também esse caminho de conversão. Por que eu quis hoje meditar principalmente sobre a conversão? Para nós entendermos que se a conversão é um processo, eu preciso ter paciência comigo e preciso ter paciência com os outros também que estão em processo de conversão. Meus irmãos, Jesus, ele dedicou todo esse tempo, todo esse amor com paciência para os discípulos. Jesus foi trabalhando o coração deles. Jesus foi aos poucos moldando a mente, a alma, o pensamento, o coração daqueles homens para que eles pudessem viver uma vida nova. Não foi uma conversão de um dia para a noite. Eles passaram por várias etapas, por vários processos. Então, tenha paciência com você. Tenha paciência com os outros. Mas quando você ouvir a voz do Senhor te chamando, segue-me, não deixe para amanhã. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos hoje reunidos em torno da sua palavra de salvação. Assim como o Senhor preparou aquele dia para encontrar Mateus, para chamá-lo a te seguir, e ele imediatamente, ouvindo a sua voz, te seguiu, reiniciou esse processo de conversão na sua vida. Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida, a vida de cada irmão, de cada irmã, desse que está ouvindo hoje a sua palavra, Senhor, e que ainda não tomou a decisão de te seguir e de viver para o Senhor. Que pelo poder do Espírito Santo, muitos corações hoje sejam tocados ao ouvir a sua voz. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.